Aqui a Mercedes e ao fundo a Conceição, e ali naquele beco tem a Casa de Escrevivência da Conceição. A Conceição que está morando agora no Morro da Conceição. O pessoal pergunta, ela é dona do morro? Essa história vamos contar daqui a pouco para vocês? Vamos lá? Vamos lá. Fala galera da MAG, tudo bem? Hoje nós vamos receber o professor historiador Flávio Henrique Cardoso. Ele vai trazer pra gente um pouco sobre o mês da consciência negra. E será mesmo que é o mês da consciência negra? É isso que nós vamos descobrir com ele. O Morro da Conceição, a Conceição mora no Morro da Conceição e colocou a casa que inclusive já está pequena. Dado o acervo tão grande e a procura, que a gente não pode, por exemplo, entrar com um grande grupo, você não pode entrar na casa, vocês vão ver, né? Porque a casa é tão pequenininha que não consegue. E aqui é um local muito emblemático, por quê? Porque nós temos aqui os murais, né? Olha aqui atrás de vocês, ó, temos esses murais que estão pintados aqui, e é muito legal que muralismo é uma forma de resistência, é uma forma de, né, de você fazer resistência. E o muralismo, ele nos remete às pinturas rupestres. Sim. E também era uma forma de muralismo, só que dentro das cavernas. E no México, quando surgiu o muralismo, era uma forma de rebeldia, uma forma de resistência, de luta, e usava-se os murais para fazer críticas políticas. Hoje você vê que o muralismo mudou bastante, mas eu acho que toda forma de pintura é uma forma de você também colocar para fora algum tipo de questões. Pode ser política, social, econômica. E ele é uma inspiração. Aí você vê aqui 4 mulheres pintadas. Porque eu sempre falo para as pessoas, você não pode falar da história do Rio de Janeiro sem passar pela mulher preta. A mulher preta é fundamental porque ela preserva essa memória, ela cuida dessa memória, ela que vai fazer parte, as grandes tias e mães de santo que vão se instalar nesta região, os primeiros terreiros de candomblé do Rio de Janeiro serão instalados neste lugar, em que as mulheres normalmente são as líderes. Eram os terreiros e nas suas casas que elas davam comidas gratuitas para as pessoas. Eu acho isso fantástico. Fazer um trabalho social. Já fazia um trabalho social que muita gente não entende, né? Não entendia na época, mas era fundamental pela grande quantidade de negros que viviam aqui, muitos desses desamparados, sem emprego, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, e recorriam a essas mulheres que eram fundamentais. Eu acho muito interessante quando o pessoal fala assim, você vê filmes, nossa, como é que uma mulher colheu mais do que os homens? Sim. É porque na África quem dominava a agricultura eram as mulheres. Sim. Tá certo? A tecnologia, o grande conhecimento eram das mulheres. Não que os homens não fizessem, faziam. Sim, claro. Os mercados municipais, se você pegar as imagens antigas, eram era controlados, dominados por mulheres negras. Só vai mudar com a chegada dos imigrantes europeus aqui. Mas até então, eram as mulheres. Então, falar de história sem falar da mulher... História do Brasil, história das Américas, história do Rio de Janeiro, sem falar das mulheres pretas, eu acho uma grande bobagem. Mercedes, como eu falei para você, nasceu nos anos 20, veio para cá, e aí ela se encanta pela dança e resolve fazer balé clássico. E eu sempre pergunto para as pessoas, tem algum problema de uma pessoa querer fazer balé clássico, uma mulher, uma jovem? Nenhum problema, desde que não seja uma mulher preta, né? E nós estamos falando dos anos 30 para 40. Sim. Então é muito complicado uma pessoa pobre, né, de origem humilde, querer praticar uma dança que na verdade é muito cara. Tudo é muito caro, tudo é muito difícil. No entanto, ela resolveu fazer a si mesma. Sofreu todo tipo de preconceito, mas a si mesmo conseguiu procurar os melhores professores da época para fazer, para treinar e aprender a aperfeiçoar o balé clássico. Inclusive a Eros Volúcia foi uma das suas professoras. E teve outros professores também. Até que o Teatro Municipal anuncia um concurso público para receber novas bailarinas. E a Mercedes Batista se inscreve. Foram 5 audições ao todo. A Mercedes passou em 4 das 5. E a quinta ela não passou por quê? Porque
esqueceram de avisar o dia, a data, o horário da quinta audição. Depois de muita discussão, o Teatro Municipal dá uma solução para ela. Eles disseram que não podiam fazer uma audição só para ela, então eles resolvem colocam numa circular o dia da audição que ela iria fazer, mas com os homens. Saiu uma lista com nomes de muitos homens e uma única mulher, ela. Ela foi fazer essa audição com os homens. Eu acho até que o teatro queria que ela desistisse. Mas ela foi fazer e em 1948, Mercedes Batista se torna a primeira bailarina negra aceita no corpo de baile do Teatro Municipal, porque ela vai passar nesta audição. Mas olha aqui como é que é o destino, né? Nesse mesmo período, ela se encontra, eu acho que é um encontro espiritual, com o Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias Nascimento. O Teatro Experimental, que vai ser um marco na história brasileira, onde essas pessoas negras iam estudar teatro e cinema à noite, porque trabalhavam de dia. E lembremos, a população negra era impedida de entrar em teatro. Não era de fazer teatro, era impedida de entrar no teatro. E essa barreira vai ser quebrada pelo Teatro Experimental do Negro, por Abdias Nascimento, que vai conseguir fazer as suas primeiras peças em teatros, com a ajuda de muitas pessoas não negras, para fazer esse empreendimento. Depois ela vai conhecer Kathleen Dunham num congresso negro brasileiro, que se encanta pela Mercedes Batista. Kathleen Dunham era uma bailarina negra que tinha sua própria companhia nos Estados Unidos, muito renomada, reconhecida. Passa alguns anos com a Kathleen Dunham e lá ela descobre que a Kathleen Dunham trabalha com a dança contemporânea, mas mistura danças afros. Ela se encanta com esse conhecimento e traz para o Brasil esse conhecimento e vai aprender as danças de terreiros. E vai montar seu próprio balé ou companhia, o Balé Folclórico Mercedes Batista. Vem os anos 60 e ela é convidada a ser coreógrafa de uma escola de samba, já reconhecida mundialmente, né, visando o Brasil todo, a América, a Europa, Estados Unidos. Ela é convidada pela Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. E em 63, com o enredo Chica da Silva, Mercedes Batista vai coreografar a comissão de frente, que vai ganhar o carnaval, mas por incrível que pareça, ela vai ser muito criticada por colocar nas escolas de samba e introduzir a dança coreografada. Mas não vamos contar para ninguém, aqui é um segredo nosso, tá? Não espalhem. Alguns anos depois, várias escolas vão começar a adotar a dança coreografada em seus enredos e nas suas escolas. Hoje, nenhuma escola de samba desfila sem a dança coreografada. Sabe de quem foi a culpa? Mercedes Batista. Eu acho do dolor Olha como é emblemático esse lugar. Nós estamos aqui no Beco João Inácio. Aqui tem escolas, né? Uma escola famosa aqui atrás. Acesso ao Morro da Conceição. Temos esse beco aqui que é um beco, diz que o nome que leva o nome de um ex-escravizado. Tá? E aí, sempre por muito tempo, colocaram aqui nesse beco esse mosaico. E aqui nós temos a figura, né? O mosaico de Hilário Jovino. Hilário Jovino, para quem não sabe, é um dos precursores dos ranchos e cordões dessa região. Você sabe que essa região tem um nome específico, né? É chamada aqui era uma pequena praia, por isso Prainha. Então aqui, essa é uma homenagem a Hilário Jovino. E os ranchos eram o quê? Eram desfiles que aconteciam no mês de janeiro, em festa do Dia dos Reis. Um grupo de pessoas de percussão, instrumentos, de batuque, iam para a praia desfilar. Só que Hilário Jovino se desentende com um dos grupos, havia muita briga, confusão. Ele resolve criar o seu próprio rancho para desfilar não mais em janeiro. Ele escolhe fevereiro para desfilar. E vai virar uma data emblemática no Rio de Janeiro. Porque a partir desse desfile de fevereiro é que esses ranchos vão crescer, vão ganhar mais corpo e vão virar ranchos carnavalescos. Vão virar blocos carnavalescos, associações carnavalescas, que vai dar origem no futuro às nossas escolas de samba. Então, quando você fala do berço do samba, você fala de Hilário Jovino. Mas além de Hilário Jovino,
você fala também de tia Ciata. Flávio, esta mulher é tia Ciata? Não, mas eu pedi a licença poética. Se aqui é Hilário Jovino, aqui é Hilária Batista. Se aqui Jovino é um dos precursores, junto com Hilária Batista, que morou aqui nesta região, eu tenho a certeza que a pessoa que fez esse mosaico, sem querer, simplesmente criou Hilário e Hilária. Lembremos que Hilária Batista, a matriarca do samba, morou em diversas ruas do Rio de Janeiro, mas sabemos que a sua principal casa é a casa na rua Barão de Itaúna, onde foi no passado a Praça 11. Professor, queria conhecer a Barão de Itaúna, a casa da Hilária Batista, tia Ciata. Isso não será mais possível, que desde a construção da Presidente Vargas, essa rua foi destruída, assim como a Praça 11. Mas se você for na Praça 11, tem lá o Monumento do Zumbi, e do outro lado da rua tem duas escolas. Uma delas é uma escola Tia Ciata. Segundo informações, era ali a casa da tia Ciata. Não temos mais fisicamente, mas temos em memória. Então, para falar de música, falar de cultura, falar de samba, é impossível sem esses dois personagens aqui. Você sabe que o Hilário Jovino era chamado de agitador cultural. Eu acho que a ideia era pejorativa na época. Somos sambista, mas eu acho um barato hoje, porque eu me acho um agitador cultural. Como vocês também são, como todos que estão aqui são agitadores cultural, que nós estamos aonde? No Furdunço. Não é isso? O lugar onde acontece as famosas rodas de samba, toda segunda e sexta-feira, a roda de samba da Pedra do Sal. E você vê, coisas de séculos passados, conseguimos até hoje manter de forma ancestral, física e resistir. Exatamente. Eu acho que resistir e reexistir. Porque a história da população negra é marcada por resiliência, resistência e reexistência. Então, sempre que vocês vierem aqui na pequena África, por favor, entrem no Beco João Inácio, venham conhecer a história de Hilário Jovino, da tia Ciata, a matriarca do samba, uma das mulheres mais importantes da história do samba do Brasil e do Rio de Janeiro. E aí, logo depois, tempos depois, quem vem para cá? A Casa Escrevivência de Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, que está morando, adivinha onde? No Morro da Conceição. Já me perguntaram se ela era dona do morro. Eu achei mó barata essa expressão. A Conceição está morando agora aqui no Morro da Conceição e trouxe para cá esse espaço cultural, Casa de Escrevivência Conceição Evaristo, onde está todo o seu acervo. Ela que é hoje lida em mais de 15 países diferentes. Conceição, que é mineira, a família muito pobre, também veio para o Rio de Janeiro. Olha a história como se parecem, né? Veio para cá e aqui ela foi estudar, estudou, se formou, virou professora, achou que aqui era mais fácil conseguir ser professora e depois começa muito tarde a ser escritora. E aí lança uma série de livros, Beco de Memória, Olhos d'Água, que são fantásticos, e ela cria um conceito que eu achei sensacional. Escrevivência. Esse conceito é muito amplo. Quem sou eu aqui para falar sobre esse conceito, se tem a Conceição viva para falar sobre isso? Mas conceito escrevivência para mim é falar de vivências, de experiências empíricas, de sobrevivência, de luta, que é muita história dela, né? Eu achei muito bacana quando ela fala que foi na casa das pessoas que ela trabalhou, dos seus senhores, de muitos senhores, que ela se encontrou com os livros. Ela se encontra com o conhecimento, com a literatura, que também existia na casa dela, mas com livros velhos, jornais, revistas. E é o que tinha em mãos, é o material que ela podia ter, que a família podia oferecer, que ela vai ter o apego pela leitura. E eu sempre falo que o conhecimento, ele liberta mesmo. Tá? Quanto mais você tem conhecimento, mais autônomo você se torna e mais capaz de poder discernir e ter um espírito crítico. Que eu acho que na nossa vida é isso. A população negra, ela por todas as dificuldades que ela tenha passado na sua história, ela nunca deixou de ser letrada, nunca deixou de ser intelectual e nunca deixou de produzir. Por isso que eu falo que as pessoas que vieram para cá, os negros que vieram para o Brasil, não vieram com seu corpo apenas. É um arcabouço cultural que ele está trazendo. Que ele traz o seu corpo, ele traz a sua língua, ele traz o seu sentir, a sua história, a sua memória, o legado, ele traz o seu pertencimento
a forma que ele tem de usar brincos, colares e pulseiras, a boca, o seu nariz, o seu olhar, tudo isso é um arcabouço cultural. Sobretudo o conhecimento. E o conhecimento e tecnológico, porque não poderia existir, por exemplo, no Brasil, o desenvolvimento da agricultura sem o conhecimento dos africanos. O desenvolvimento da mineração sem o conhecimento dos africanos. O desenvolvimento das plantações de algodão, a criação do aguardente, todos os conhecimentos agrícolas e de mineração foram conhecimentos trazidos com esses corpos negros para cá. Ah, Flávio, você está dizendo que todos os negros que vieram para cá eram especialistas? Não, querida, aí você está um pouco exagerado, aí é um pouco exagero. Mas muitos desses negros que eram trazidos para cá eram inclusive mais caros porque eram especialistas. A figura do ferreiro, do barbeiro, tinha conhecimentos medicinais, de curas medicinais. Então é importante a gente trabalhar com este conhecimento. Falar da população negra, falar do povo preto que para cá veio, é falar de intelectualidade, é falar de conhecimento, é falar de pertencimento. Muito tempo os nossos ancestrais foram acorrentados e silenciados, ou tentaram fazer isso. Mas você sabe que silenciar um povo preto é praticamente impossível. Você acorrenta, ele fala com a boca. Você tampa a boca dele, ele fala com os olhos. Se você tampar os olhos, ele fala com o corpo. Então nós temos todas as formas de comunicação. Eu só falo muito de internet hoje, né? O corpo preto já sempre foi 5G. Eu acho que é isso. Então, assim, eu é muito feliz de estar hoje aqui, falando tanto da Tia Seata, como falar também da Mercedes Batista, como falar de Conceição Evaristo. Estamos falando de pessoas que são marcantes na nossa história. Estamos falando de passado e presente. Tudo que eu conto é passado e presente. Porque nós estamos falando de coisas que aconteceram lá no passado, que infelizmente algumas se repetem hoje. Por isso que a consciência negra é importante. A consciência negra é para resgatar a nossa história, recuperar aquilo que foi perdido, negligenciado. E esse negligenciamento gerou o quê? Apagamentos. Apagamentos estes que foi muito prejudicial à sociedade e à população negra. Apagamentos esses que não é mais possível. Então nós estamos recuperando, trazendo de volta a nossa história. A Chimamanda Adichie fala o quê? O perigo da história única. O que é uma história única? É a história que se cria, que se produz, vira uma verdade, todo mundo repete e aí ninguém discute. Até que alguém fala assim, peraí, tem alguma coisa errada com essa história. E é o nosso papel, falar que essa história não pode ser só essa história. Aliás, muita dela deformada, deturpada, não colocada da melhor forma. E o nosso papel é o quê? Trazer também as outras histórias. Eu não estou aqui para representar a população dos povos originários, mas precisa se contar a história dos povos originários. E a população preta também contar a sua história. Mas contar a sua história não mais como objeto da história, mas como sujeito da história. E eu gosto sempre de encerrar dizendo uma coisa. Nós não somos parte da história. Nós somos a história.